Já foi acusado injustamente alguma vez? Esse vídeo é sobre isso. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa o like no vídeo também se você considerar interessante. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o mundo que não transa. Tá aqui o card. Dá uma olhada lá se você não assistiu ainda, forma a sua opinião. Eu tô falando desse vídeo para usar a referência, porque o que eu vou falar agora tem a ver com esse vídeo. No vídeo, eu falava que os homens e as mulheres se tornaram medrosos, e eles basicamente ficam um acusando o outro, ao invés de olhar para a realidade, eles ficam presos a uma ideologia, a ideias que venderam para eles, e eles não conseguem viver. Apenas porque, eventualmente, eles passaram por uma situação desagradável, e eles não conseguem mais botar a cara no mundo para descobrir como é que o mundo é. Muita gente naquela época veio comentando, falando assim, mas esse cara nunca passou por uma situação, quando ele for acusado falsamente, ele vai ver como é que é a vida. Rapaz, eu já passei por cada situação, que se eu fosse contar aqui, eu acho que ia ter gente chorando aí. Mas como eu não gosto de contar história triste, eu vou contar histórias, ou essa história, de uma forma que você consiga perceber que o fato de você passar por situações ruins não deveria fazer você desistir do mundo e achar que todo mundo é igual. O primeiro caso que eu quero contar pra você, eu tinha mais ou menos 16 anos de idade, eu morava ali, na época eu tava morando no Porto do Carro, não sei se você sabe onde é Porto do Carro, fica em Cabo Frio, entre Cabo Frio e, na verdade fica ali entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Eu conheci uma menina, e a menina tinha, sei lá, 16, 17 anos, uma coisa assim. Ela era um pouquinho mais nova, um pouquinho mais velha do que eu, não lembro bem. A gente saiu uma vez. E eu saí com ela, mas eu não gostei muito, assim, eu não achei ela muito legal, eu achava ela muito bonita. Eu saí com ela mais por causa da pressão ali dos amigos, né? E ela ficava depois me procurando, me enchendo a paciência, eu não queria saber dela, não queria saber de nada, eu fugia da menina. E aí um dia ela me botou na parede e falou assim, cara, vem cá, eu tô dando em cima de você, pô, tô te dando uma condição, tem um monte de gente me querendo, por que você não me quer? Eu falei pra ela, pô, não tô interessado em você. E o fato é que essa menina ficou com muita raiva de mim. Muita raiva, muita raiva. Tanta raiva que ela saiu espalhando pra todo mundo que eu era viado, mas todo mundo mesmo. Só que repare, cara, tem certas mentiras que é fácil de você perceber. O cara é viado, o cara não é. Com quem ele anda, o que ele faz. E no caso dos meus amigos ali, era muito fácil perceber que eu não era gay. Então dava pra ver que ela tava fazendo aquilo com raiva. Só que ainda assim, muita gente ficava me zoando. Teve muitos moleques que não eram amigos meus, aqueles moleques meio pela saco, ficavam me zoando. Falavam, viadinho. Só que era óbvio, né? Tipo, eu não tava saindo com ela e daqui a pouco eu tava saindo com outra menina. Então, digamos assim, a mentira não pegou. Agora, vamos escalando, né? Essa foi a mentira bobinha. Aí depois teve uma mentira menos bobinha, que foi o caso de uma moça. Não vou falar o nome dela aqui, porque depois, pasme, e a gente acabou ficando amigo. Então, o que acontece é que essa moça, ela tinha interesse em sair comigo, a gente frequentava a mesma igreja, e inclusive depois disso eu parei de frequentar a igreja, e era a menina que, pô, sempre ia pra igreja e tudo mais, e ela tinha namorado, cara. E ela tinha um namorado, e o namorado dela era muito maneiro, era muito gente boa, o moleque era muito gente boa. E ela ficava dando muito mole pra mim, mas muito, não era pouco mole, era muito mole. E o que acontece é que nessa situação, ali eu ficava constrangido, eu falava, pô, cara, para com isso aí, né, pô, o moleque vai achar ruim. E o moleque era tão coração bom, cara, que ele não ficava puto comigo, ele não ficava. Aí teve uma vez que a gente saiu pra beber, e eu era a ovelha negra, eu era o escaralhadinho, né, e ela era certinha, muito bem, a gente saiu pra beber. E essa menina bebeu. Essa menina me agarrou, cara. Essa menina me agarrou, me deu um beijo. E aí passou o tempo, ela terminou com o namorado. E aí falou assim, pô, agora não tem mais nada e tudo mais. E a gente saiu pra beber de novo e aí aconteceu. Repara, aconteceu e mesmo bêbado eu falei pra ela, olha só, não vai acontecer de novo. A gente não vai se ver de novo. Eu não quero isso. Pô, não tô afim, não tô interessado. E inclusive eu achava que o lugar dela era com o Marlon mesmo, que era o namorado dela. Seja como for, cara, aconteceu. E aí depois disso ela ficou me perseguindo, filho. Me perseguindo. Ficou procurando. Ia lá na porta de casa. A tia dela levava ela lá na porta de casa. Pô, tu não tem noção do que eu tô falando. Meus amigos próximos que souberam da história vão poder comentar aí. Minha mãe, meus pais viam aquela porra toda acontecendo. Mas repara, ela teve a pachorra, como eu não quis, ela teve a pachorra de chegar pros nossos amigos ali, aquele bondinho que a gente andava, e falar que eu tinha iludido ela, que eu tinha me aproveitado dela, que eu tinha falado que a gente ia namorar e que, porra, a gente ia namorar e de repente eu virei as costas pra ela. Repara, pode parecer uma coisa muito pequena. Hoje em dia, esse tipo de acusação poderia ter virado coisas muito grandes, assim, coisas escalar muito. Mas repara, essa pequena acusação, cara, já me causou danos muito graves. Imagina, a gente ia bater pelado, os moleques chegavam mais duros. Eles achavam que era maldade. Eu tinha feito maldade com a menina. E se você visse a menina é bonita, cara. Ela não tinha por que fazer aquilo. Aconteceu isso, ela contou pra todo mundo, aí voltou pro namorado, aí passou um tempinho, os amigos próximos começaram a ver. Porque ela voltou pro namorado e ela continuava indo lá em casa. Tem certas coisas, certas situações na sua vida onde a acusação, ela não vai colar. Ela não vai colar porque é óbvio. Tem certas acusações que demoram tempo pra até você ver que, pô, não, peraí, realmente, mas olha só, essa acusação não tá batendo. O cara tá inocente. E tem outras acusações que talvez nunca serão esclarecidas. Eu vou dar um outro exemplo aqui de uma acusação que eu recebi. Essa acusação foi muito mais grave. Pra mim, né? Porque eu me considero uma pessoa leal. Eu me considero uma pessoa fiel. Eu considero uma pessoa não mentirosa. E o que acontece? Eu já falei sobre esse relacionamento aqui no vídeo passado. Eu tive um relacionamento de mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos,
que foi um relacionamento horrível, mas foi um relacionamento muito ruim mesmo. Eu nunca tinha lidado com uma pessoa narcisista, assim, uma pessoa que parece um vampiro, que vai, pô, te sugando, assim, é uma coisa horrível. E o que acontece, cara, é que no caso desse relacionamento, a nossa vida íntima era horrível, era péssima. Imagina você conviver 1 ano, 2 anos com uma pessoa e você não consegue ter prazer sexual. É uma coisa horrível, é uma coisa muito ruim. Mas a pior coisa não é essa. É você não ter o prazer e se sentir culpado, sentir que você é o culpado por não ter o prazer. Eu tô falando isso, só pessoas que passaram por isso, por esse nível de manipulação, vão entender o que eu tô querendo dizer. A coisa mais importante qual é? Como a gente tinha uma vida íntima horrível, aconteceu uma situação, cara, em que a gente tava assim, deitado na cama e tal, e eu ali interessado e procurando, e porra, vamos ali, vamos lá, e ela virou pra mim assim e falou assim, pô, não quero. Eu falei, tá bom, mas por que você não quer, cara? Porque você nunca quer. Qual que é o problema, né? Por que você nunca quer? Depois eu vim entender algumas coisas. Depois eu vim entender um pouco mais sobre como é que funciona, ou em termos gerais, como é que funciona a psique de um narcisista. Mas repara, a pergunta era simples, mas por que você não quer? Sexo é um negócio prazeroso, né? E aí o que acontece, cara? E isso aconteceu, eu juro pela luz que tá me iluminando aqui, e depois, olha como isso reverteu contra mim. Essa pessoa virou pra mim, na cama, falou o seguinte, eu não quero. Se você quiser, você pode achar uma pessoa pra você pode encontrar uma pessoa pra você ter, né, enfim, relações sexuais, pra você interagir ali, pra você ter um relacionamento extra-conjugal, extra-relacionamento. Eu não me importo, pode ficar à vontade. Repara, isso foi um negócio que bateu assim em mim como se fosse um banho de água fria. Eu falei, cara, que coisa esquisita. Tô com essa pessoa há 2 anos, essa pessoa vira e fala isso pra mim agora. Que estranho, né? Eu já tinha a intenção clara de sair do relacionamento, assim, um relacionamento que tava meio que sendo empurrado com a barriga por causa das circunstâncias, eram circunstâncias importantes ali. E seja como for, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Falei, cara, como é que pode? Passou o tempo, isso era época de pandemia. Eu criei um Tinder fake, cara. Eu fiz isso. O tamanho era o meu desespero. Você consegue imaginar o que é uma pessoa num nível de isolamento absurdo? Vivendo, enfim, em isolamento social e vivendo com uma pessoa que é como se ela realmente fosse um vampiro, assim, como se fosse uma pessoa que suga tudo que ela pode de você, mas não te oferece nada de volta. E bom, o que aconteceu foi que, é claro, né? Começou a acontecer, começou a ter ali contatos e tal. Eu não cheguei a sair com ninguém nessa época. Não cheguei a sair. Porque de alguma forma, na minha cabeça era assim, eu tô no relacionamento. Então se eu tô no relacionamento, eu tenho que levar essa porra até o final. Tenho que fazer o melhor que eu posso. Então não saí com ninguém. Mas eu queria saber, cara, se alguém tinha interesse. Porque o que eu tinha na minha cabeça naquela época era assim, porra, acho que nem a pessoa que tá comigo se interessa por mim, fudeu, tem alguma coisa errada comigo. Tô fazendo alguma coisa errada. Depois de um tempo eu descobri que isso não tinha nada a ver. Eu até falei aqui, se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui no card também, sobre encontros no Tinder, né? Depois eu fui descobrir que, na verdade, tinha bastante gente interessada. Mas como eu achava que tinha uma coisa muito errada, eu queria ver o que ia acontecer. E o que aconteceu nessa situação? Imagina, cara, você tá no Tinder, que é um lugar público. Alguém viu, né? Aí viu minha foto. E aí falou pras amigas dessa pessoa, blá, 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 não sei o quê. E aí essa pessoa voltou pra mim e falou assim, mas como é que pode? Que você fez um Tinder? Eu falei, lógico, cara, você falou pra eu achar alguém. Não tem como sair no meio da pandemia pra sair rosetando aí, não. Pô, né? Eu tô encontrando alguém. E repara, essa pessoa depois, anos depois, ela utilizou isso contra mim, pra dizer o seguinte, ele tava tentando me trair, quando na verdade, e ela que falou pra eu buscar aquela pessoa. É claro que isso tem a ver também com o ciclo de abuso narcisista que tenta manipular você. Então repara, cara, observa bem. Esse tipo de acusação aqui vai passar anos e as pessoas vão acreditar no que ela tá falando. Por uma razão muito simples. É uma pessoa que você consegue facilmente assimilar como se fosse uma pobre coitadinha. E a segunda coisa é que esse tipo de coisa você não fala. Por hombridade. Como homem, você não fala. Você não sai falando por aí, não, mas a nossa intimidade era uma porcaria. Não, mas foi ela que falou pra eu procurar. Você não fala isso. E eu nunca falei isso pra ninguém. Eu tô falando pra vocês agora, pra você que tá me ouvindo, porque talvez você passe por esse tipo de situação e você acha que você tem que revidar logo. Não tem. O que você tem que fazer é que você tem que se preservar, cara. Se preservar, você não tem que justificar nada pra ninguém. Deixa a pessoa achar que, não, olha só, como ele é infiel, olha que homem infiel. Não se justifica, cara. Não se justifica. Se você foi acusado, não se justifica. Nunca. Primeiro, porque ninguém tem o direito de julgar você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que se você realmente não deve, você não teme. A sua cabeça tá tranquila. Não, vão te bater no futebol, vão achar que você é um cara malvado. Ai, meu Deus. Ai, olha como ele isso. Dane-se. Você sabe qual é a sua realidade, sabe qual é a sua verdade. Tem acusações que vão fazer pra você que na hora vão falar, pô, mas esse cara não é viado não, hein? Acho que esse cara não é viado não, essa menina tá se confundindo. Tem outras que as pessoas ainda vão acreditar, mas as pessoas perto de você, elas vão saber que é mentira. E tem outras, cara, vai passar o tempo, vai passar anos, de repente a vida inteira, as pessoas nunca vão saber que aquilo é verdade ou não. Eu nunca traí essa pessoa. Nunca traí. Nunca, nunca, nunca. Nunca. E a vez que eu tentei encontrar alguma coisa fora daquele relacionamento, foi a pessoa que falou pra eu procurar. Olha que coisa curiosa, né? Todas as vezes, especialmente se você for homem, isso é muito útil pra você. Todas as vezes vão partir do princípio de que você é o ofensor.
A pessoa que tá te acusando, ela não tá acusando você como se você não tivesse feito nada. Você sempre vai ser o ofensor. Só que tem coisas que você não vai conseguir botar na cabeça das outras pessoas. Por quê? Porque elas já vieram programadas pra isso. Quando uma pessoa se queixa pra elas, elas já tomam aquela história como verdade. Tem coisas que só você vai saber e você vai precisar de tempo para que aquelas coisas apareçam. Mas como é que pode que essa moça aí tá, por acaso, acusando o cara que se aproveitou dela, isso, aquilo, outro, e ela tá com o namorado batendo na casa do cara? Pô, tá esquisito, né? Chega uma hora que o próprio tempo, as próprias atitudes suas vão mostrar o que é verdade e o que não é. Agora, tem situações, tem acusações que vão fazer pra você que são acusações contra a sua honra, cara. Não é uma coisa que, imagina, fisicamente ou materialmente vai te danificar, não. Mas é contra a sua honra, contra a sua integridade como ser humano. Esse cara é um traidor, esse cara é mentiroso. Esse cara aqui passou a perna em mim. Olha o que ele fez pra mim. E, na verdade, você é o cara justo da história. Você é o cara que procurou fazer tudo certo. E aí chega um ponto, e esse ponto, que é a coisa mais bonita, chega um ponto em que essas verdades, essas pequenas mentiras, essas acusações, elas vão cair também. Elas podem durar uma vida inteira, elas podem durar anos, mas elas vão cair também. E nesse último caso, que é o caso mais grave, sabe por que eu sei que esse tipo de mentira cai? Porque eu não fui a única pessoa que passou por esse tipo de coisa. Namorados anteriores, pessoas, sei lá, que saíam com essa mesma pessoa anteriormente, todos eles saíram danificados de algum jeito. E todos eles saíram como a pessoa malvada da história. Pra você ter ideia, essa pessoa fez um cara ser demitido do emprego porque ela fez acreditarem que o cara, na verdade, estava assediando ela. Quando, na verdade, conhecendo ela do jeito que eu conheço hoje, provavelmente era exatamente o contrário. Seja como for, eu sei que eu tô falando aqui uma coisa dura. Dura, primeiro, para quem acusa, porque quem acusa, no final das contas, tem uma coisa que guarda dentro de si, que é a ideia de impotência. Ele precisa ferir você, mas ele sente que ele não consegue, então ele precisa fazer com que você pareça muito mal para que as outras pessoas firam você. Por melhor que você tenha agido. E também para quem é acusado. Porque aguentar esse monte de porrada e ficar quieto, ficar calado, manter a cabeça erguida, ter hombridade, é muito difícil. Tudo que você quer, tudo que tá dentro de você diz assim, não, mas eu sou inocente. Não adianta. Essa é a pior abordagem. É a pior abordagem. Mostrar, eu sou inocente. Não adianta. Não se defenda. Não se justifique. Não dê nenhum tipo de satisfação a quem quer que seja. Porque é exatamente isso que as pessoas sentem quando você se coloca nessa posição de coitadinho. Não, mas veja bem, eu sou inocente, isso não é justo. As pessoas sentem satisfação, porque elas sentem que elas estão colocando sobre você a reprovação delas, está fazendo muito efeito. Não faça isso com você nunca. Esse vídeo talvez tenha ficado muito longo, mas a mensagem é bem clara. Se você foi acusado, resista. Se você foi acusado, prove a sua inocência quando chegar o momento. Prove o que é claro quando chegar o momento. Mas não reaja, não seja reativo. Seja dono da sua verdade. Mesmo que as pessoas vão, de repente, ser más com você, as pessoas vão te reprovar, etc. Tudo isso, com o tempo, se comprova. Eu sei que tem situações que são muito mais delicadas ainda, situações que são muito mais pesadas do que isso. Mas repara que nenhuma delas, apenas regurgitar esse monte de dor que está dentro de você, essa injustiça que está dentro de você, vai te ajudar. Porque você se sente injustiçado e o que você quer repelir, você quer atacar, você quer fazer alguma coisa de volta e não adianta. Você só encontra apoio naquilo que resiste, cara. Não adianta você resistir a uma mentira com uma verdade. Você precisa lidar com os fatos simplesmente aceitando que eles aconteceram e sabendo o que é verdade, defendendo a sua verdade, o seu comprometimento em ser quem você é. E é só assim que as coisas realmente se mostram. Não importa quanto tempo demore, tem 3 coisas que ninguém pode esconder: o sol, a lua e a verdade. Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos, um abraço e tchau, tchau.